Vamos então acessar aqui novamente o Firefox. Vamos procurar aqui no Google pelo seguinte termo: olha, Manual de Orientação do Convênio 5795. O primeiro link que aparece é esse aqui. Nós caímos aqui no fazenda.gov.br, nesse manual de orientação. Observe que aqui nós estamos dentro de uma sub-área da Confas. Se nós tirarmos aqui a página, nós acessamos várias informações que existem dentro desse servidor. Tá? Nós temos inclusive aqui um PDF com o convênio ICMS 5795. Observando aqui o PDF, ele foi alterado pelos convênios de 95, o último foi o 142/02, tá? Retornando lá no site, você observa que o PDF ele parou aqui, as atualizações dele. Aqui no site nós temos atualizações de 2008, de 2009 e de 2010. Okay? Então é melhor seguir o manual por aqui, okay? Pelo site que ele, quando é atualizado, a atualização já é automática. Aqui no site o PDF ali, ele não é atualizado como é o site, né? Como nós acabamos de perceber. Aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Nós temos então aqui uma apresentação mostrando que este manual ele visa orientar a execução dos serviços destinados à emissão de documentos e escrituração de livros fiscais e a manutenção de informações em meio magnético por contribuintes do IPI e ou do ICMS, usuários de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nós já sabemos quem são esses usuários aí, na forma estabelecida no Convênio ICMS 5795 de 1995. Ele contém então as instruções para preenchimento do pedido e comunicação de uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, instruções para emissão de documentos fiscais, escrituração de livros e fornecimentos de informações da Secretaria da Receita Federal e as Secretarias de Fazenda, Economia, Finanças e Tributação dos Estados. E, finalmente, instruções sobre preenchimento do respectivo recibo de entrega. Chegamos então aqui ao item 2, o item das informações. Nós temos uma nova redação, passou a valer a partir de outubro de 2003. A redação original, você vai ver, ela sempre se encontra em um texto verde. Ok? Os efeitos dessa redação aqui foram até o dia 15 de outubro de 2003, pois a partir do dia 16 que passou a valer foi essa nova redação aqui. Tá? Bom, então nós temos aqui, em relação a essas informações, o contribuinte de que trata a cláusula primeira está sujeito a prestar informações fiscais em meio magnético de acordo com as especificações indicadas nesse manual, mantendo pelo prazo previsto na legislação da unidade federada a que estiver vinculado, arquivo magnético com registros fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas e das aquisições e prestações realizadas no exercício da apuração. Observe que o prazo para armazenar o arquivo vai de acordo com a UF. Então pode ser que no Ceará eles peçam para você guardar essas informações aí por 10 anos. Já no Distrito Federal peça para guardar por 5. Por isso que você tem que estar atento. Isso aqui é a lei ou é a legislação genérica, padrão. As unidades da federação elas seguem essa legislação, mas elas também aplicam as suas próprias regras. Tá? Você tem que estar atento ao que diz a Secretaria da Fazenda do seu estado. Por totais de documento fiscal e por item de mercadoria. Isso aqui é como o arquivo deve ser armazenado. Olha. Saídas, aqui quando ele menciona aqui, olha, arquivo magnético com registros fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e saídas
e aquisições e prestações realizadas no exercício da apuração. E tem 2 pontos. Então ele vai se referir ao quê? Totais de documento fiscal e por item de mercadoria. Aí vem a classificação fiscal. Quando se tratar de nota fiscal modelos 1A e 1A e modelo 55. Né? Então observe que entrou aqui, olha, a NFE. Tá? Então mesmo aquele que emite a NFE está sujeito ao Sintegra. Né? Entrou aqui essa nova redação. Veja que a redação posterior, aliás, a redação anterior, ela não falava de NFE. Né? Ela menciona quando se tratar de nota fiscal modelos 1 e 1A e não fala do modelo 55. Tá? Isso aí valeu até 2007. Né? Essa redação anterior aqui passou a valer a partir de abril de 2007, né, com o advento aí da nota fiscal eletrônica. Ok? O arquivo também tem que ser feito aí por totais de documento fiscal quando se tratar de nota fiscal de conta de energia, é o modelo 6, de serviço de transporte, o modelo 7, conhecimento rodoviário, conhecimento aquaviário, conhecimento aéreo, e aí tem todos os documentos com todos os modelos aí, ok? Passando um pouquinho mais para frente, nós vamos ver aí como que o arquivo deve ser desenvolvido, quem é que deve desenvolver esse arquivo. Tem os textos anteriores e o texto atual, a partir de quando o texto atual passa a valer. Tá, nós vamos ver aqui instruções para preenchimento do pedido / comunicação. Aqui nós temos uma tabela com os modelos dos documentos fiscais. Temos lá o modelo 01, que é a nota fiscal modelo 1. Modelo, por exemplo, 02, que é a nota de venda ao consumidor. E nós vamos ter aqui, olha, o modelo 55, como já mencionado, a nota fiscal eletrônica. No item 4, nós temos forma de entrega e destinação das vias. No item 5, nós vamos ter aqui os dados técnicos de geração do arquivo. Então ele vai falar aí de como é que esse arquivo deve ser gerado, como deve ser entregue, tá? Outras mídias e formas de transmissão. Chegamos no item 5.5, que são os formatos dos campos. Tá? Então nós temos campos numéricos. Quando o campo for numérico vai aparecer um N. Esse é um campo sem sinal, não compactado, alinhado à direita, sem vírgulas ou pontos, com posições não significativas zeradas. O que isso significa? Se você tem R$10,25, por exemplo, e esse é um campo numérico com 10 posições, então você vai ter que informar o seguinte. Tá? Você vai preencher as posições não significativas com 0, como ele mencionou aqui, ó. O campo será alinhado à direita, então você preenche com zeros à esquerda, sem sinal, né? Se fosse R$10,25 negativo, não ia aparecer isso não, tá? Mesma coisa aqui. Você não informa se o sinal é negativo ou positivo. Essa informação, se o valor é negativo ou positivo, vai estar no outro campo, tá? Sem vírgula e sem pontos. Então, sem vírgula e sem pontos, tá? Se o valor fosse 1.210,25, como é que nós faríamos? Assim, R$1.210,25. Ok? No caso de campo alfanumérico, que é o outro tipo, né, nós temos apenas 2 formatos de campos, o numérico e o alfanumérico, o numérico N e o alfanumérico X. Ele é um campo alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco. Então, se nós temos um campo X20, X de tamanho 20, tá? E nós temos que colocar nesse campo o nome Albert, como é que ele vai ficar? Simplesmente assim, ok? Digamos que após esse campo X20, nós tenhamos esse campo N10 aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos preencher o restante dos espaços em branco,
E a partir daqui, nós vamos preencher com o campo numérico, tá? Então, campos alfanuméricos, campos numéricos, são os dois tipos de campos que nós temos nesse arquivo do Sintegra. Preenchimento dos campos. No caso de um campo numérico, na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia. Então, primeiro vem o ano, depois o mês, depois o dia, né? Sem separador, tá? Então, sem tracinho, sem barra, nesse formato aqui. Alfanumérico. Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos. Ok? Então, observe que para esse arquivo do Sintegra, a data é um campo numérico, né? Até porque em ano, mês e dia, sempre que vai aparecer aqui são números. Como nós não temos a máscara, a barra ou o traço, tá? Então ele é considerado como campo numérico e ele deve estar sempre nesse formato aqui.